Bom dia, na paz do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Irmão, quero falar hoje sobre dois momentos distintos que o Senhor passou, onde o primeiro momento, quando ele foi batizado no Jordão, ele recebeu o poder de Deus, que é o Espírito Santo, que era dele mesmo. E no segundo momento, quando o Espírito Santo foi retirado dele, o poder de Deus foi retirado dele, que foi no Getsemane. Muitas pessoas acham que, por exemplo, por que o Senhor Jesus começou o seu ministério tarde, né? Muito tardio, 30 anos. Os judeus naquela época, eles eram dados como maiores de idade aos 30 anos. E o Senhor Jesus veio para cumprir a lei. Ele cumpriu toda a lei. Até a sua morte, né? Morte de cruz, e depois a sua ressurreição, né? Vindo como o Deus que tinha sido prometido, como Deus Todo-Poderoso, né? Que ele mesmo diz: eis que foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Deus, a palavra Deus, na verdade, irmão, a gente fala assim, Deus, existe assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É triuno. Entenda isso. Como algumas pessoas às vezes falam aí, né? Eu já vi até em louvores, que eu até gosto, de certas cantoras aí que eu gosto, elas cantando, ela fala assim, canta, né, dizendo que Jesus está à direita de Deus. Não, Jesus não está à direita de Deus. Jesus está à direita do Pai. Porque Jesus também é Deus. Então ele não vai estar à direita de Deus. Deus é triuno. Entendeu? Jesus, Pai, o Filho e o Espírito Santo são deuses. Entendeu? Então Deus é um só. Entendeu? Então ele está à direita do Pai, não à direita de Deus, porque ele também é Deus. E as pessoas acabam, às vezes, por mania mesmo de falar, Deus, tudo é Deus, né? O mundano fala Deus de qualquer maneira, entendeu? Mas não sabe quem é Deus. Saber é uma coisa, entendeu? Conhecer é outro. Entendeu? Não sabe que é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E dois momentos distintos. Quando ele estava no Getsemane, entenda, o que eu vou ler aqui, talvez os irmãos vão entender melhor depois da leitura. Quando o Senhor Jesus pede para os discípulos orarem com ele, entendeu? Porque ele já não tinha mais o Espírito Santo de Deus, ele já foi retirado dele. Aí você vai me perguntar, mas por que foi retirado o Espírito Santo se era dele mesmo? O Espírito Santo foi retirado porque se o Espírito Santo estivesse na vida dele, dentro dele, ele não teria morrido. Entendeu? Porque o Espírito Santo é poder de Deus, é vida. Então ele não ia morrer nunca. Entendeu? Porque ele tinha o poder do Espírito Santo de Deus. Então foi retirado, porque ali ele ficou realmente somente na carne, para justamente a carne dele derramar o sangue dele, que era puro, para purificar a terra. E assim abrir realmente um espaço para que o Espírito Santo viesse para toda a carne, todos os seres humanos recebessem o Espírito Santo de Deus. Se ele não tivesse derramado o seu sangue puro, imaculado na terra, não tiver, tanto que quando o sangue cai, diz que há terremoto, a terra se abre, mortos ressuscitam. Por quê? Por causa do sangue purificador do Senhor Jesus que caiu na terra. Então quando as pessoas falam, mas por que o Senhor Jesus morreu, entendeu? E se ele era Deus, justamente por isso. O Pai teve que tirar, entendeu? O Espírito Santo dele, porque senão ele não morreria. E aqui eu quero ler essa passagem, que é muito tremendo. Bom, primeiro eu vou ler aqui, que está em Mateus 3, o início quando ele recebeu o Espírito Santo. Olha o que ele diz aqui, ó. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, vês tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa agora, por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia,
este é meu filho amado em que me comprazo. Então aqui o Senhor Jesus recebia o poder de Deus. Deu para entender? Se ele tivesse recebido antes, ele teria, como jovem, ele teria começado o seu ministério antes. Como jovem, ele queria, ele sabia, ele foi naquele momento, sabe, já né, esperançoso naquela coisa de por ser jovem, querendo logo fazer a obra de Deus. Mas Deus já tinha dito que saberia o momento certo. Ele teria que fazer 30 anos para poder ser ascende maior, aí sim começar a carreira que Deus já tinha proposto para ele. E aqui, irmão, é tremendo. Aqui no 26, ele já no Getsemane, quando o Espírito Santo foi tirado dele, olha o que fala aqui, ó. Então chegou Jesus com eles, o discípulo, a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Ele foi além era longe. E levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Aqui está dizendo, ele se angustiou muito. Por quê? Porque ele já sabia o que ia ser jogado sobre ele e ele já não teria mais o Espírito Santo. Então, disse-lhes: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Quer dizer, orai comigo, vigiai comigo. Vigia também aí que vem os malfeitores aí querer me pegar para me levar para matar. Então lhes disse: a minha alma está cheia. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Aqui, irmãos, Jesus pediu para afastar dele o cálice. Muito claro. Porque esse cálice, entendeu? Que é o meu pecado, o teu pecado, de todos os seres humanos da terra, que já viveram, que vivem e que vão viver ainda, foi jogado sobre ele. É por isso que ele não suportou. O médico francês fez uma analogia, um estudo sobre quando a Bíblia diz que Jesus perdeu o seu suor, se tornou em sangue, entendeu? E disse que ele estava totalmente cadavérico, ele estava seco, com os olhos esbugalhados. Jesus estava magro, não é a mesma coisa que retrata os filmes aí, Jesus todo, né? Mas Jesus estava magro, seco, acabado, ele estava uma palha. Por isso que ele não aguentou carregar a cruz, né? Lá, depois ele manda Cireneu, né? Simão Cireneu ajudar ele, entendeu? Porque ele não estava aguentando o peso da cruz, porque realmente ele estava fraco. Também tinha apanhado muito, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, ele estava totalmente acabado. Jesus estava muito mal, estava mais do que o filme do Mel Gibson, que retrata ainda Jesus, ainda não foi nem a metade daquilo que Jesus sofreu, muito mais do que aquilo que Jesus sofreu. Por isso que é impagável o que o Senhor fez, impagável, irmãos, impagável. E aqui diz, e indo um pouco adiante, postou sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para o seu discípulo, o achou adormecido e disse a Pedro: então nem uma hora, nem um momento você pode vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a sua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Irmãos, os discípulos não aguentavam. Eles não estavam aguentando Os discípulos não estavam aguentando a opressão que estava sendo jogada naquele lugar. Era muita opressão. É isso que muita gente não entende. Eu já senti uma opressão uma vez que quase fui o chão. Depois que a gente fez um trabalho na penitenciária feminina em São Paulo, eu saí de lá totalmente carregado. Eu não conseguia, meus olhos ficavam assim, eu não conseguia. A gente estava em outra igreja fazendo a obra do Senhor. Eu não conseguia, eu encostava assim numa mesa. Entendeu? Quando eu fui para casa, parecia que eu tinha
cavado 10 poços de água o dia inteiro, meu corpo estava todo arrebentado. Eu falei, como é que vai ser amanhã? No dia seguinte, irmãos, entendeu? Não tinha nada. Era pura opressão que eu recebi dentro do covil do inferno, porque lá na penitenciária feminina, 28 detentas aceitaram a Cristo. Então foi tremendo, entendeu, o trabalho que nós fizemos lá. Então isso graças a Deus, e realmente eu fui atingido, porque eu era o líder do grupo. Então você vê que a opressão é terrível. E os discípulos aqui estavam com a opressão de todo o pecado do mundo, estava sendo jogado sobre Jesus, eles estavam ali no mesmo lugar, então eles também não aguentavam, tanto que eles estavam cansados, sabe, com os olhos carregados, porque eles não aguentavam ficar acordados para orar e vigiar. E aqui, irmãos, outra passagem, 27:46, olha o que fala aqui, ó, que é tremendo. Ó, e perto da 9ª, quando Jesus já estava no lá na cruz, na cruz, ele fala assim, ó, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui ele fala, por quê? Porque aqui ele já está totalmente sem o poder de Deus, Espírito Santo de Deus, que o confortava, entendeu? E ele se sentiu sozinho, desamparado, entendeu? Mas depois ele deu o brado, né? Que foi cumprido tudo que Deus pediu, e ele deu o brado de vitória e assim inspirou na cruz, né? Seu corpo foi levado e no 3º dia ele ressuscitou. Irmãos, quando você vai se aprofundando do que Jesus fez, tanto no lado, na área do Getsemane, tudo que ele passou sem necessidade, porque ele é Deus, entendeu? Por nós, por mim, por você, é impagável, irmão, impagável. Nós possamos ser mais gratos a ele, nós possamos entender que não vale a pena viver uma vida nesse mundo, nessa vida, sem Cristo na nossa vida 24 horas. Seja grato, que a coisa mais triste é a ingratidão. Seja grato. Hoje em dia tem muito herege no nosso meio, muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, muitos falsos evangélicos, está cheio. Mas entenda, se você olhar somente para Cristo, Ele nunca vai deixar você confundido. Se você olhar para Ele e tiver uma vida de santidade diante dEle. Amém? Essa palavra, que você possa entender o que Jesus fez, é impagável. Que Deus abençoe a todos nesse dia, em nome de Jesus. Tchau.